Olá, meus amigos, graças a Deus, você que está aqui acompanhando pela página do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Gilson Santos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, e eu quero deixar aqui um recado. Na verdade, mais precisamente, é um recado aos pais. Você que é pai, mãe, eu tenho certeza que essa palavra aqui vai falar com você. E eu tenho certeza que esta palavra vai lhe orientar e vai lhe ajudar na sua luta em educar os seus filhos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, mais precisamente no versículo 6 em diante, o Moisés recebe uma ordem de Deus e ele retransmite essa ordem de Deus ao povo. E olha o que Deus pediu que o povo fizesse. Ele diz assim: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grande e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, de tudo não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres, e te fartareis." Olha, são muitas as informações, mas eu quero ser bem direto e bem preciso. Você que é um pai, você que é uma mãe que está me assistindo, talvez está passando luta com o seu filho, com a sua filha. E talvez por muitas vezes e até razões, você se perguntou: onde foi que eu errei? Olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, para acusar ninguém, mas eu estou aqui para mostrar à luz da palavra de Deus o que nós devemos fazer. E a Bíblia está dizendo aqui que aos nossos filhos nós devemos intimar a palavra de Deus. É uma conotação até um pouco pesada, né? Ele fala assim: as intimarás, ou seja, você vai levar essa palavra ao seu filho. Nos dias de hoje a gente vê um descaso do pai com o filho, a gente vê a falta de participação, principalmente da figura masculina dentro do lar. Os homens têm falhado, não têm abordado a sua posição. Isso eu estou falando na grande maioria. Eu sei que existe uma exceção, e que bom que existe essa exceção, porque isso ainda salva o nosso mundo. Mas estou falando aqui de uma maneira geral, que muitos homens, eles não têm feito aquilo que a palavra de Deus ordena. E por isso estão tendo como resultado jovens rebeldes, jovens revoltados, jovens depressivos. E tudo por quê? Porque tem faltado a palavra de Deus dentro de casa. Aqui ele dá orientação. Como que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Você que é uma pessoa crente, pelo jeito deve ser, para estar me assistindo aqui no Facebook, no canal da igreja, você deve ser evangélico ou simpatizante. No mínimo, você é simpatizante. Se não, você já é um evangélico até de muito tempo para parar para ouvir essa mensagem. Você que é evangélico, conhecedor da palavra, você deve saber de muita coisa. Você deve ter algum entendimento da palavra. E isso que você tem recebido de Deus, você tem que passar para frente. Versículo 6 diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." Se a palavra não estiver no teu coração, se ela não estiver no meu coração, nós não vamos poder retransmiti-las. Porque senão a gente vai ser que nem papagaio. A gente fala daquilo que ouviu, mas não tem peso, não tem, vamos dizer assim, moral, não tem noção do que estamos falando. E eu acho que você já deve ter percebido que há pessoas que têm peso na palavra e outras que não. Eu atribuo isso a uma coisa: quem tem peso na palavra é quem pratica. Alguns fariseus até falaram de Jesus, né? Dizer: nossa, esse aí fala como que quem tem autoridade e não como os escribas e os fariseus. As pessoas percebiam que Jesus tinha um linguajar diferenciado, que quando ele falava, a palavra entrava no coração. Eu creio que para que a nossa família seja uma família abençoada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar o que Deus colocou no coração. E segundo, retransmitir. Às vezes a gente está buscando palavras, buscando ensinamentos que são mais teorias.
E graças a Deus pelas teorias e tudo mais. Mas a gente tem que pregar algo vivo, algo pronto, algo verdadeiro. O apóstolo Paulo falou que ele não queria se ater à sublimidade de palavras, mas ele preferia a demonstração de poder. Eu prefiro a demonstração de poder. E eu creio que um pai exemplar, uma mãe exemplar, não tem o que, vamos dizer assim, um filho se revoltar. Né? Se ele se revoltar, você vai ter todo o direito de cobrá-lo. Aí no versículo de número 7, ele diz assim, ó, essas palavras que estão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás. Você tem que falar. Aí ele fala em algumas circunstâncias, assentado em tua casa. Hoje em dia é muito comum a gente ver, né, o pai lá na TV, a mulher, né, tô dando exemplo, lá na cozinha. Aí com esse tempo moderno tá até um pouquinho diferente, né? Um tá no computador, outro tá no tablet e outro tá no celular, né? Aí você pode escolher qualquer dos familiares que vão fazer esse rodízio, porque às vezes ficam se revezando, né? Ô pai, sai do computador porque eu quero usar o computador, o senhor pega o celular e a mãe pega o tablet. É mais ou menos assim que tá a coisa. E não há um diálogo dentro de casa, não há um relacionamento. Isso tem afetado a evolução dos jovens, tem afetado a solidificação da família, o amor na família, né? Essa tecnologia que tem aproximado tantos aqueles que estão longe, mas tem distanciado aqueles que estão perto. Então aqui está dizendo, na tua casa tem que falar da palavra de Deus. O tema da sua família tem que ser a palavra de Deus. Um dia desses eu até ministrei uma palavra na igreja que falava sobre o culto domiciliar, o culto do lar. A gente pode fazer um culto no lar. Alguém pensa, mas eu não toco instrumento, a minha esposa não canta, eu não canto, a gente tem pouco conhecimento da Bíblia e assim por diante. Ou às vezes não tem tempo. Não, o culto do lar pode ser uma coisa de 15 minutos, 20. E com o tempo vai ficando tão agradável, tão gostoso, que vai passar o tempo e você nem vai, vamos dizer assim, perceber. Quem sabe pegar um livro, né, de contexto bíblico, um livro que fala de temas bíblicos e ler com a tua família, ler um versículo que te chamou a atenção, um salmo. Quem sabe depois de terem jantado, vocês fazerem isso. Estou dando aqui só uma ideia, pode ser em qualquer outro horário que seja de melhor para vocês, seja melhor para vocês. Mas ele está falando aqui, ó, e as intimarás a teus filhos e delas falará assentado em tua casa. Tem que parar um pouquinho. A família precisa de atenção. Uma vez eu estava atendendo um jovem e o que ele falou me chocou. Ele disse assim, olha, meu pai me deu tudo, me deu um carro, meu pai me deu uma educação, mas a única coisa que meu pai não me deu foi atenção. E a revolta do jovem era isso. Ele não reclamou que o pai dele não tinha dado bens materiais. Ele falou assim, ele não me deu atenção. E às vezes eu converso com alguns outros jovens, outras pessoas, e eles dizem, puxa, meu pai não pôde me dar muita coisa, mas meu pai me deu atenção, me deu carinho. Então eu estou vendo assim que as pessoas são muito carentes de atenção, de conversar, de se relacionar. E elas chegam a dizer que é secundário qualquer item precioso. Mas às vezes a gente, como chefe de família, líder da casa, a gente quer fazer de outra maneira. A gente quer abastecer o nosso lar com provimentos, vamos dizer assim, materiais, e esquece de abastecer com o principal, que é a palavra. Que é com o bom exemplo, com o bom testemunho e até com a nossa presença dentro de casa. Continuando o texto, ele diz, e andando pelo caminho. Sabe o que quer dizer andando pelo caminho? No dia a dia, meu irmão. Sabe? Nos fatos ocorridos, filho, isso aqui a palavra de Deus condena. Filho, na palavra de Deus diz que se faz assim. Como Jesus, no dia a dia ele ensinava. Um dia Jesus viu uma figueira e foi ver se nela acharia frutos. E diz que não achando, Jesus amaldiçoou a figueira e essa secou. No outro dia os discípulos perguntaram, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E ele falou, mas sim. E ele disse, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, eu digo que vocês dirão ao monte, erga-te daqui, lança-te para colar, e assim será feito, se não duvidar no vosso coração. Ele estava dando um ensinamento no dia a dia. Ele aproveitou da figueira infrutífera para falar, tudo que foi infrutífero na tua vida, amaldiçoa e manda embora. O que for produtivo, você deixa florescer, produzir. Nós temos que, no caminho, ensinar. E ele diz, deitando-te e levantando. Então isso aqui é para todo momento. Você quer que seu filho seja um homem de Deus? Quer que sua filha seja uma mulher de Deus? Você quer ter uma casa abençoada? Tem que se esforçar, hein? Não adianta você pensar que só você indo na igreja. Você diz, não, eu estou orando, pastor, estou orando. Mas daí, olha só, chega em casa, você não olha na cara da sua esposa.
do seu marido, vocês não conversam. O que adiantou toda aquela oração? Oração, orar e pôr em ação. A Bíblia fala da oração da fé, que é aquela oração efetivada, aquela oração executada. Eu orei e eu criei. Então, aonde está o crer? Porque o crer também é agir. Não dá para a gente falar que a gente acredita se a gente não age. Lembra o que Tiago falou? O apóstolo São Tiago disse: mostra-me a tua fé, e eu mostrarei a minha pelas obras. É as obras também que são sinais de fé. Bom, fica aqui o meu recado, fica aqui essa palavra, e eu espero que possa ter te ajudado e tenha despertado em você esse desejo de ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. Um abraço a todos e até uma próxima, tá bom?